Para nós, amigos da Terra Brasil, nós buscamos a justiça econômica e resistimos ao neoliberalismo e buscamos iniciativas populares, emancipatórias, a defesa das políticas públicas que beneficiem a agricultura familiar, a agroecologia, a preservação dos ecossistemas, da água, a permanência, o direito de ser e existir das comunidades quilombolas tradicionais. Nós defendemos o direito à terra, território, à sua espiritualidade dos povos indígenas, que está em jogo e sendo atacada nesse momento. A Frente Brasileira contra os acordos da União Europeia, Mercosul e do EFTA, Mercosul, que é um conjunto de 4 países fora da União Europeia, mas que tem um conteúdo muito similar. Esse conjunto de organizações já fez algumas ações e cartas destinadas aos parlamentares, seja na região do Mercosul, seja na Europa. A forma de dar a volta nas críticas a esse acordo colonial e comercial, que nós chamamos de uma falsa solução, que é a apresentação de um anexo ou um protocolo ambiental e climático, que estabeleceria, então, algumas regras e certificações ou salvaguardas para que a produção de agrocommodities no Sul fosse mais sustentável. E isso realmente é uma grande hipocrisia. Sim, infelizmente, as grandes famílias europeias, na sua generalidade, estamos a falar dos socialistas, dos sociais-democratas e dos liberais, têm uma visão muito economicista. Portanto, eles são apologistas deste acordo. Agora veem, não é que a Comissão Europeia está a tentar negociar umas adendas que eu não creio que sejam propriamente vinculativas, mas que quase que salvem a cara deste acordo a nível dos direitos sociais e da preservação da biodiversidade. Mas, infelizmente, as grandes famílias, como eu disse há momentos, europeias, continuam com esta visão em que apenas o comércio, a troca de bens, é suficiente para aumentar os níveis de qualidade ambiental, comparando-os com os que nós temos na União Europeia, nos países do Mercosul, maioritariamente no Brasil. E para nós isso não é real. Olha, esse acordo é muito nefasto, né? Sobretudo para a questão econômica do Brasil e os impactos que isso tem internamente. Consolida o Brasil como grande exportador de commodities, que vem de matéria-prima, que vem de alimentos, né? E ao mesmo tempo subordinado do ponto de vista tecnológico. Tem muitos impactos nas comunidades indígenas, na vida dos trabalhadores, na própria indústria, que é cada vez mais diminuta no Brasil e que, com cláusulas como a que estão postas nesse acordo, tende a se debilitar ainda mais. Então, tem a repercussão de aumento de desemprego e de aumento de vulnerabilidade para as mulheres, para os indígenas e para os trabalhadores brasileiros. Presidente Arthur Lira, são 12 lideranças indígenas assassinadas nos últimos anos. É o maior período de violência contra lideranças indígenas promovida pelos criminosos, garimpeiros ilegais, violentos, que recebem com bala a Polícia Federal. Atacam os indígenas e a Polícia Federal. Tem uma série de projetos de infraestrutura associados, né, sejam grandes estradas, grandes portos, e que violam diretamente o direito das comunidades tradicionais, quilombolas e das populações atingidas em geral, seja esse direito à consulta e consentimento, ou não, livre, prévio e informado. Então, existe também uma expectativa de expansão dessas infraestruturas, e, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a BR-386 é uma BR que está com um processo de ampliação para exportação de soja, seja de Carazinho até Porto Alegre, e aí para a Lagoa dos Patos e para o Oceano Atlântico, e também quando essa pressão por mais e mais exportação de commodities, de desindustrialização do país e exportação de agrocommodities está associada a um desmonte geral das leis ambientais, das políticas sociais, e inclusive desmonte de leis nacionais e estaduais, que eram leis que não permitiam a importação de agrotóxicos proibidos nos seus países de origem.
apoio, né, a carta que foi feita pelos movimentos sociais, entre eles os parceiros e parceiras da Amigos da Terra, contra esse acordo da União Europeia e do Mercosul. É um debate que não tem sido feito com a profundidade que merece no Parlamento brasileiro. Não são as entidades, instituições europeias, nem o Parlamento português que são contra este acordo, muito pelo contrário, são alguns países, nomeadamente a França, há outros países que têm reticências, que não querem ratificar a nível nacional este acordo. Nós temos uma bancada ruralista que é extremamente atrasada, que enxerga o meio ambiente como um insumo e que, obviamente, junto com o governo Bolsonaro, que tem um ministro anti-meio ambiente, tem fortalecido as forças do atraso em vários locais do país. O que acontece hoje na região norte, em que os indígenas sofrem com tiros e a própria Polícia Federal foi atacada pelos garimpeiros, né, no caso do garimpo, pode se potencializar em escala nacional em relação a outras matérias. Existe uma articulação grande na frente no Brasil, como na América Latina toda e nos países, da sociedade civil nos países do Mercosul, com seus parlamentares e buscando esse diálogo também e ações conjuntas, que a gente chama transatlânticas, com a campanha Stop EU Mercosul. We speak for more than 400 civil society organizations. From across Europe and South America. From France. From Belgium. Deutschland. De Portugal. Do Brasil. Paraguay. Argentina y muchos países más. We are coming together for one united message. Dirigido a los políticos de ambos lados del Atlántico. Stop the EU-Mercosur Trade Deal. Stoppen Sie das EU-Mercosur-Abkommen. Parem o acordo UE-Mercosul. E com ações também de posicionamento frente a essa tentativa de pintar de verde esse acordo, que é a tentativa de estabelecer, então, protocolos adicionais e anexos com relação à questão climática e que não levam em conta nem o caráter neocolonial e injusto do acordo, mas as violações sistemáticas e sistêmicas aos direitos humanos que o próprio modelo do agronegócio, da mineração, da privatização dos serviços, da entrada das transnacionais nos territórios e nas políticas públicas, como o caso das compras governamentais que estão previstas nesse acordo. Portanto, a gravidade é tal que nós não podemos simplesmente fazer este acordo comercial e esperar que haja um cumprimento de algumas metas que não sejam propriamente vinculativas por parte, nomeadamente do Estado brasileiro, que atualmente é governado por Jair Bolsonaro, que já demonstrou várias vezes que é incapaz de ter qualquer tipo de política ambiental. O que nós também achamos que é importante é que cada vez mais as pessoas saibam do que é que se está a tratar, da gravidade do tema, da complexidade do mesmo, porque não é naturalmente um tema fácil, portanto não se define meramente em 3 ou 4 chavões, portanto é um assunto bastante complexo, mas que no fundo tem ramificações muito diretas na crise que nós estamos a viver, que é uma crise social e económica e no fundo alimentada por uma crise climática e por tal devemos continuar a trabalhar para que cada vez mais pessoas falem deste tema e que realmente quem vote não vote nestes partidos. Primeiro é preciso esclarecer a população, mas segundo, é importante lembrar que o acordo tem que ser ratificado pelos congressos, pelos parlamentos, explicar para o movimento de massa, mostrar os riscos que esse acordo traz ao país.